Olá, sou Josiane Maia, professora em Caxias, Maranhão, terra de Gonçalves Dias. Seja bem-vinda ao canal Sabor da Leitura. Só para lembrar, nós estamos aqui para colaborar com pais, mães e professores na formação de crianças leitoras. Portanto, já falamos de competência leitora, leitura compartilhada, história de leitura e hoje nós vamos falar de narrativas. Embora nem todo mundo tenha tido a experiência na infância de ouvir história, como eu, que tive esse privilégio de ouvir o seu Antônio, que era um contador nato, todos nós gostamos de ouvir histórias. E a pergunta é, por que o ser humano gosta de ouvir histórias? Ocorre que nós temos uma necessidade profunda e universal de fabulação. Fabulação é toda ficção e poética criada pelo ser humano. E a criança, ao ouvir história, e o adulto também, nós nos conectamos com uma realidade para além da nossa própria vivência. E a literatura, enquanto arte, é uma transcendência sempre das nossas experiências. É por isso que, através do universo narrativo, a criança se insere num processo de compreensão e de conhecimento do mundo em que vive, ainda que esse mundo seja apresentado nas histórias sobre o prisma da fantasia, do faz de conta, numa linguagem simbólica. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque o texto literário infantil se aproxima do ponto de vista da criança, traduzindo sentimentos e expressando suas emoções, seus desejos, dúvidas e sonhos. Ou seja, a literatura infantil, ela atua principalmente sobre o sensível e o intuitivo, que na maioria das vezes para a criança é incompreensível. Então, a criança, ao ler aquela trama em que os personagens enfrentam tudo isso, a criança se identifica com aquele mundo criado. A criança experimenta os encantos, os medos que os personagens também enfrentam. Tudo isso dá a impressão de que a criança está acompanhada. Sim, mas e daí? Quais os benefícios disso para a criança? O ler e ouvir história colabora com a educação emocional, na medida em que concorre para a estruturação psicológica da criança. Há uma espécie de adesão afetiva. É isso que explica o fato da criança, quando gosta de uma história, pedir que o pai ou a mãe leia de novo ou conte de novo. Ora, ela já sabe a história toda, ela já sabe o que vai acontecer com os personagens. E por que ela faz isso? É que ela precisa ouvir de novo para sentir alegria, viver os medos que o personagem vive, experimentar todos aqueles sentimentos de dúvida, de conflito. Porém, ela sabe que apesar de tudo isso, tem um final feliz. O ler narrativa não concorre apenas com a educação emocional, porque ler literatura é o vetor de muitas aprendizagens. Por isso que eu recomendo critérios na hora de escolher o livro. Fique atento às camadas de leitura que o livro permite. Veja se a narrativa, se a trama é criativa, se as ilustrações têm qualidade. Observe bem a performance dos personagens. A trama é lúdica, desperta a emoção, estimula a imaginação. Todas essas questões, elas mostram se elas acabam permitindo uma análise do ponto de vista da qualidade da obra, porque é a qualidade da literatura infantil que forma crianças nessa perspectiva de levá-la a conhecer a si mesmo e conhecer o outro. Essa é uma perspectiva solidária, ética e afetiva. Portanto, vamos ler histórias agora? Espertezas e Artimanhas do Camarada Macaco, da minha autoria.
O macaco e a onça. Caminhando pelo mato, o macaco escolheu um lugar para fazer uma casa. Capinou o terreno até ficar cansado. Continuarei amanhã. A onça, vagando pela imensidão das matas, resolveu também erguer uma casa. Ao encontrar um lugar já limpo, ficou feliz e começou a cortar madeira. Depois de empilhar vários troncos, saiu à procura de comida. Amanhã eu volto. No dia seguinte, o macaco pulou de alegria ao ver o monte de madeira, ergueu e tapou a casa com barro. Amanhã eu termino. Ao retornar, vendo a casa quase pronta, a onça exclamou: "Quanta sorte! Vou cobrir com palha e buscar mobília." Mas ao retornar, surpresa! Deu de cara com o macaco deitado muito à vontade numa cadeira preguiçosa. "Você na minha casa?" Conversa vai, conversa vem. Descobriram que tinham dividido o trabalho. Assim, decidiram morar na mesma casa. Mas viviam desconfiados um com o outro. Um dia, a onça voltou da caçada arrastando o macaco entre os dentes. Desconfiado, o macaco saiu de fininho para o mato, certo de que a onça iria lhe devorar. Pois não é que encontrou uma onça morta por um caçador? Arrastou-a até a porta da casa, explicando: "A fita azul amarrada no meu rabo é mágica. Basta ordenar que um animal morra, ele cai duro no chão." A onça fez ares de quem não acreditava. O macaco, balançando o rabo: "Quer fazer um teste?" A onça, apavorada, saiu em desabalada carreira. E o macaco, feliz da vida, ficou morando sozinho. Tem mais 2 histórias desse livro. Você gostaria de ler o restante? Pois aguarde. Se você gostou, dê um like.